Principais erros do Maurício Souza no comando técnico do Vasco da Gama. A gente vai trazer aqui para vocês uma análise bem completa e vocês vão saber porque está dando errado e também analisar essa campanha do Vasco após o Maurício Souza assumir. Olha, a campanha que regrediu aquilo que o Vasco vinha fazendo no início do Campeonato Brasileiro. E vamos falar também sobre Paulinho. Qual a possibilidade? Vai rolar, não vai rolar? A gente vai falar sobre Paulinho porque foi o assunto do momento aí, paralelo ao jogo que teve do Vasco da Gama contra o Ituano. Então isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao Comenta Léo Vascaíno, que é um canal de análise, informação e opinião. Tudo que envolve o Vasco da Gama está aqui no nosso Comenta Léo Vascaíno. E olha, a gente vai analisar aqui os principais erros do Vasco no comando técnico do Maurício Souza. Eu vou trazer imagens para vocês, a gente vai fazer uma análise bem bacana. Você vai entender porque está dando tudo errado aí nesse trabalho do Maurício Souza à frente do Vasco da Gama. Mas antes, a gente não pode deixar de falar sobre esse assunto que, obviamente, que a Vitória deixou isso um pouco de lado, mas uma informação exclusiva do Lucas Pedrosa, no meio do jogo do Vasco da Gama, que era o seguinte: Paulinho recebeu uma sondagem do Vasco juntamente com a 77 Partners. Não houve nenhuma negociação, nem nenhuma proposta oficial até o momento. E um torcedor, na saída aí de São Januário, perguntou ao Osório sobre essa situação. Ele desconversou, disse que os caras estão aí até quinta-feira, que iam conversar e muito mais. Mas o Lucas Pedrosa confirmou que vinha apurando essa situação desde cedo e soube aí que a 77 fez uma sondagem sobre Paulinho. Hoje houve uma informação vindo de lá da Alemanha que o Paulinho ele será vendido, o Bayern de Munique quer vender ele porque ele não vai renovar, para não perder o jogador ao final do seu contrato de graça. O valor seria em torno aí de 5 milhões de euros. O Vasco ainda não fez essa negociação, é uma negociação difícil, dependeria muito das 77 Partners para que isso acontecesse e Paulinho, o desejo dos torcedores, voltasse ao Vasco da Gama, um jogador que está sendo especulado em diversos times brasileiros, foi especulado no Botafogo, foi especulado também no Fluminense e também tem mercado ainda na Europa. Você acha que Paulinho seria uma boa para o Vasco da Gama? Segundo o Lucas Pedrosa, seria uma grande contratação de impacto para logo na chegada das 77 Partners. Eu quero a sua opinião aqui embaixo e saber o que é que você acha dessa possível contratação. Olha, vamos falar de Maurício Souza, vamos fazer aí uma análise sobre o trabalho do Maurício Souza. Porque chegado aí pouco mais de 7 jogos do Maurício Souza no comando técnico do Vasco, já é possível observar algumas mudanças e mudanças que regrediram o Vasco da Gama. E a partir desse momento a gente vai falar sobre isso. Primeira coisa que tem pegado no trabalho do Maurício Souza é a recomposição defensiva, a famosa transição defensiva, quando o Vasco está defendendo um contra-ataque. Esse, para mim, é um problema crônico do Vasco, do Maurício Souza. Está passando aí na sua tela, vai passar duas imagens para você vai passar uma imagem para você poder observar, que é o seguinte: o Vasco do Maurício Souza é muito espaçado do meio para trás. Antigamente, no Vasco do Zé Roberto, o Vasco era espaçado do meio para frente. E mudou. O Vasco é espaçado do meio para trás. O Vasco toma muitos contra-ataques e, consequentemente, tomou um gol de contra-ataque no jogo contra a equipe do Ituano, como está passando aí na sua tela. Quase toma outro gol em que o Thiago Rodrigues bate roupa ali e acaba tirando a bola do Neto Berola após um chute, e tomou gol de Novo Horizontino e também do Sampaio em transição defensiva. É de longe o grande problema desse Vasco do Maurício Souza. Aquela consistência defensiva que o Vasco tinha anteriormente, o Vasco perdeu com o Maurício. O Vasco não consegue compactar as linhas muito altas, por vezes até o próprio Yuri sobe mais e acaba desprotegido. Quando a transição ofensiva do time adversário, o contra-ataque chega, o Vasco acaba aí ficando exposto e Quinteiro e Anderson Conceição passam a ter que defender frente a frente com a linha ofensiva do time adversário. Acaba fazendo falta ou tomando gol, porque são dois jogadores que não têm tanta explosão assim. E esse é um dos grandes problemas que o Maurício Souza gerou no Vasco, essa exposição da zaga, que é complicado. Outro grande problema do Vasco que eu venho observando desde o jogo contra o Sampaio Corrêa, a gente vem falando aqui, falei hoje de novo, falei ontem também
no pré-jogo, no pós-jogo, que é o seguinte: o Vasco insiste demais jogando pelo meio de campo. Está passando mais uma imagem na sua tela. E isso tem um causador. Primeiro, o Vasco insiste em jogar com pontas de pé trocado. A partir do momento que você tem pontas de pé trocado, você tem que puxar o jogo para o meio. Como você não tem laterais ofensivos que ataquem a profundidade, esse jogo fica afunilado. Está mostrando aí na imagem, como você está vendo, o Edmar com a bola, o Eric não avança porque ele não tem o pé direito e o pé esquerdo, e acaba aí acontecendo de que o Vasco tem que jogar pelo meio. O time adversário tem 3 jogadores bloqueando ali à frente, a bola vai bater e voltar, ou vai tomar um contra-ataque, ou vai ter que voltar a jogada. O que acontece? O Vasco não consegue atacar. E isso é uma crônica desse trabalho do Maurício Souza. O Vasco não consegue jogar da profundidade. E o que é que ele tem que fazer? Mudar os pontas. Ponta com o pé direito no lado direito, ponta com o pé esquerdo no lado esquerdo, porque os laterais não vão subir. Já que os laterais não vão subir, as pontas vão ficar abertas. Como você viu aí na imagem que passou, o tanto de espaço, mas não tinha como explorar. O que acontece? Teve uma mudança no jogo contra a equipe do Ituano, mas por uma observação do PEC. Como o jornalista falou, o PEC diz aí que não estava tendo opções, ele acaba mudando aí de lado. Mas Maurício Souza tem que entender, não tem laterais para jogar espetado, não tem time para jogar com laterais espetados. O que acontece? Você acaba tomando gol de contra-ataque porque não consegue acompanhar e você é inoperante no ataque. Esse é um dos grandes problemas do Maurício Souza. Outro grande problema do Maurício Souza é que ele tem dificuldade para fazer leituras e mudar seu estilo de jogo. Isso faz com que o Vasco sofra, ele não muda a forma de jogar e o adversário acaba fazendo aí do Vasco presa fácil, ou o Vasco martela e não faz nada. Esses são os grandes problemas, dos principais erros que tem nesse trabalho do Vasco, do Maurício Souza, que vai ter que se mover. Muito provavelmente eu acho que ele não deve ser demitido. Isso eu estou dizendo aqui porque eu conheço o Vasco, eu sei como é que são as situações, principalmente com o Carlos Brasil. Eu acho que ele dificilmente vai ser demitido e tem que mudar. E obviamente o Vasco tem que contratar para dar mais opções ao técnico, mas ele precisa ser mais maleável nessas ideias. Ou ele não está lendo o jogo de forma correta, ou ele tenta validar os seus conceitos táticos, o que faz com que o Vasco perca dentro de campo. E o Vasco mudou, e mudou sim, porque eu mostrei aí esses conceitos para você. Só para você ter uma ideia, os números do Vasco com o Maurício Souza nesse jogo contra a equipe do Ituano, o Vasco deu 5 chutes a gol contra 4 do Ituano. Consequentemente também o Ituano matou mais o jogo, né? O Ituano fez 20 faltas contra 9 do Vasco, e o Vasco teve 69% de posse de bola contra 31 do Ituano. Isso demonstra que o Vasco teve mais bola, mas não foi efetivo, e com isso acabou perdendo aí a chance de ganhar e se distanciar dos seus concorrentes direto na briga pelo acesso. E olha, só para você saber, com o Maurício Souza são 3 jogos, 2 empates, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, são 7 gols feitos, 6 gols sofridos e 52% de aproveitamento. E eu quero a sua opinião aqui, o que é que você acha do trabalho do Maurício Souza? Já vou perguntar para provocar, porque eu sei que vai chover aí xingamentos ao Maurício Souza. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, gostou do nosso vídeo, está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva no nosso canal, dê uma moral e até a próxima. Valeu!